Nos últimos dias, o mundo tem testemunhado um evento histórico que não aconteceu em Nova York ou em Londres, mas sim no Irã. Foi o enterro do Ayatollah do Irã, Ali Khamenei, que foi morto na operação de decapitação do regime iraniano planejada por Israel e pelos Estados Unidos. Essa procissão tem uma importância simbólica enorme para o mundo xiita e manda uma ideia mais clara do tamanho da mudança que está acontecendo no Oriente Médio. Primeiro, o Irã está preparado e seu povo mobilizado para os desafios que a guerra pode continuar a trazer. Mas mais importante, a Pérsia e a sua cultura voltaram a ser fonte de curiosidade do mundo. A tomada de controle sobre o Estreito de Hormuz pelo Irã, bloqueando o maior fluxo de energia do mundo, deu um grande prestígio ao povo iraniano ao redor do mundo. E por isso o mundo inteiro esteve ligado por dias ao que ocorreu no Irã. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela presença aqui. Desde sexta-feira, dia 3 de julho, tem ocorrido o funeral do Ayatollah do Irã, o líder supremo Ali Khamenei. Centenas de milhares de fiéis se juntaram na capital do Irã, Teherã, mesmo com temperaturas que chegaram a 32 graus Celsius. As imagens são impressionantes. Um mar humano vestido de preto e vermelho, ocupando as principais avenidas da cidade, em uma demonstração de fé e devoção que poucos países no mundo conseguiriam reunir. Desde 1989, Khamenei liderou o país em meio a vários momentos de instabilidade instigados pelos Estados Unidos no Oriente Médio. A guerra entre o Irã e o Iraque, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, a guerra na Síria, a guerra no Iêmen, o massacre na Palestina. Portanto, Khamenei foi um homem de profunda relevância na ascensão política do Irã nas últimas décadas como um novo centro de poder no Oriente Médio. Presentes no funeral estão lideranças de 100 nações ao redor do mundo, o que indica a relevância que o país ganhou durante a guerra e a sua demonstração de capacidade com o fechamento do Estreito de Hormuz. O funeral vai até dia 9 de julho e ocorrerá por 7 dias inteiros, com o corpo percorrendo 5 regiões do Iraque e do Irã, partindo de Teherã, passando por Karbala no Iraque, até chegar em Mashhad no Irã, cidade do nascimento do Ayatollah. É importante entender a magnitude desse evento. Quando um líder religioso da estatura de Khamenei morre, não é apenas um funeral político, é uma peregrinação, um ato de fé coletiva, uma renovação de votos de lealdade à causa que ele representava. As multidões que se aglomeram nas ruas não estão apenas se despedindo de um homem, estão reafirmando sua identidade, sua crença, sua disposição para continuar a jornada que ele iniciou. Para compreender plenamente o significado desse funeral, precisamos recuar um pouco no tempo. A Revolução do Irã, que aconteceu em 1979, colocou no poder as lideranças religiosas xiitas. E aqui está um ponto fundamental que diferencia o Irã de praticamente qualquer outra nação moderna. A revolução no Irã não foi uma revolução comunista ou uma revolução meramente nacionalista, mas uma revolução religiosa que instaurou no poder os ayatollahs. Os ayatollahs são líderes religiosos e políticos. Eles servem como as máximas autoridades religiosas do xiismo, detendo o conhecimento profundo da jurisprudência e da teologia xiita. A palavra Ayatollah significa sinal de Deus, e isso já nos dá uma dimensão da autoridade que esses homens exercem sobre seus seguidores. Sua importância reside em interpretar a lei muçulmana e orientar a comunidade muçulmana nos seus desafios terrenos. Desde a Revolução Iraniana, que expulsou os interesses das petroleiras britânicas e norte-americanas do Irã em 1979, os ayatollahs têm servido como líderes da Revolução Islâmica, responsáveis por proteger a soberania do povo xiita e a expansão da influência iraniana sobre os territórios do Oriente Médio. Esta não é apenas uma história política, é uma história de resistência de um povo que se recusou a ser subjugado pelas potências ocidentais e que encontrou no Islã não apenas uma religião, uma identidade, mas um projeto de libertação regional. E os ayatollahs, com sua autoridade teológica e política, se tornaram os líderes desse projeto. Porém, o mais interessante de notar no funeral em si é a simbologia de passar pela cidade de Karbala, no Iraque. Para entender o porquê, precisamos mergulhar na história mais sagrada do xiismo. A Batalha de Karbala representa a principal distinção entre o Islã sunita e o Islã xiita. Este evento, ocorrido em 10 de outubro de 680 d.C., foi o confronto trágico entre o Imã Hussein, neto do profeta Maomé,
e, em teoria, detentor de sua sabedoria, e o exército do califa omíada Yazid I, um líder político, mas não religioso, na cidade de Karbala, no atual Iraque. Hussein recusou-se a jurar lealdade a Yazid, a quem considerava um tirano ilegítimo que corrompia os princípios do Islã trazidos por seu avô Maomé. Cercado no deserto, com cerca de 72 familiares e companheiros, incluindo mulheres e crianças, o pequeno grupo do neto do profeta foi brutalmente massacrado após ficar dias sem água. O próprio imã teve a cabeça decapitada. Para o xiismo, este evento não é apenas uma derrota militar, mas o marco fundador de sua identidade. É a personificação da luta eterna entre o bem e o mal, a verdade e a opressão. O martírio de Hussein instituiu o ethos de resistência espiritual xiita, ensinando que a dignidade da fé vale mais que a submissão à tirania. A data é rememorada anualmente no luto de Ashura, que alimenta a alma revolucionária e a memória viva da injustiça a ser combatida por milhões de xiitas. Milhões de xiitas em todo o mundo choram, se autoflagelam e renovam seu compromisso com as ideias e os ideais de Hussein. Essa não é uma mera comemoração histórica, é uma atualização constante de um trauma coletivo que molda a cultura xiita até hoje. Quando o funeral de Khamenei passa por Karbala, não é uma escolha arbitrária. É uma declaração teológica e política de que o Ayatollah morto está sendo elevado ao status de mártir, equiparado ao próprio Imã Hussein. Sua morte não é uma derrota, é um símbolo de vitória espiritual. O Ayatollah Ali Khamenei optou por morrer ao lado de sua esposa e da sua família em meio ao seu povo, dado que relatos dizem que o exército ofereceu proteção para eles antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. E isso assume uma importância monumental ao recriar hoje o drama trágico da Batalha de Karbala. Dessa vez, o tirano não foi o califa, mas os impérios ocidentais que controlam o Oriente Médio desde a queda do Império Turco-Otomano em 1918. Como Ayatollah, a mais alta autoridade religiosa e política do Irã, encarna a guarda da jurisprudência islâmica e a liderança da comunidade, a sua escolha deliberada pelo martírio em vez da fuga faz a morte dele um ato supremo de resistência espiritual contra a injustiça no olhar do povo iraniano. Essa narrativa ecoa a máxima xiita de que a luta contra a opressão é a essência da fé e que a verdadeira vitória não está na sobrevivência física, mas na imortalidade do ideal de justiça. Dessa forma, seu sacrifício coroado pelo sofrimento de sua própria família não seria visto como uma derrota política, mas como a consagração definitiva da sua legitimidade religiosa e da teologia do martírio. Seu sangue se torna o combustível para a mobilização popular e a batalha espiritual contra os opressores. Sua imagem se funde à memória imortal de Karbala e inspira as próximas gerações a continuarem a batalha contra a tirania até o fim dos tempos. Este é o poder da narrativa xiita. Não importa quantos líderes sejam mortos, quantas batalhas sejam perdidas, quantas sanções sejam impostas. Enquanto houver a memória, enquanto houver o exemplo de Hussein, a resistência se renova. E Khamenei não está morto no imaginário xiita, ele se tornou imortal. Entre os enlutados no Irã, muitos carregavam sinais pedindo vingança contra Israel e os Estados Unidos pela guerra que ocorre desde o ano passado. Em junho do ano passado, o Irã foi atacado conjuntamente por Israel e pelos Estados Unidos em suas bases de pesquisa nucleares. Pela demonstração de capacidade balística com que perfurou os sistemas de defesa de Israel e dos Estados Unidos, a guerra foi colocada em pausa. E há cerca de 4 meses, Israel conseguiu acelerar o retorno à guerra, levando os Estados Unidos diretamente para o conflito. Os custos da guerra para o Irã são estimados em 300 bilhões de dólares. Mas apesar de toda a destruição que o Irã sofreu, sua capacidade de defesa foi preservada e atualizada. Ademais, eles conseguiram manter o Estreito de Hormuz fechado por 4 meses, impedindo a passagem de navios no principal canal de comércio de energia do planeta. Com isso, o Irã foi o primeiro país em décadas a fazer os Estados Unidos temporariamente desistirem de uma guerra e praticamente admitirem derrota com a assinatura do Memorando de Entendimento nos termos definidos pelo Irã.
Essa atitude buscou evitar o efeito em cascata de falta de energia no mercado internacional que pode frear a economia do mundo e furar a bolha de especulação na Bolsa de Nova York. Pense no que isso significa. Os Estados Unidos, a superpotência mundial com o maior gasto militar da história da humanidade, foram forçados a recuar por um país que há décadas é retratado como uma nação isolada, sancionada e enfraquecida. O Irã descobriu a arma mais poderosa que um país pode ter no mundo moderno: o controle sobre os recursos energéticos globais. Por décadas, a mídia ocidental pintava o regime iraniano como ilegítimo e autoritário. Não se pode dizer que os iranianos são santos, mas a partir do funeral dá para ver que eles têm apoio da maior parte de sua própria população para continuar a se defender e, inclusive, reiniciar uma guerra violenta no espírito xiita do martírio contra a opressão de um império agressor. O que vimos nas ruas de Teherã não foi uma multidão forçada a comparecer, foi uma demonstração genuína de apoio popular. Centenas de milhares de pessoas, sob um calor escaldante, se despedindo de seu líder e reafirmando seu compromisso com a resistência. Isso não se compra, não se fabrica com propaganda. Isso ocorre porque há uma conexão profunda entre o povo e a sua liderança. O enterro de Ali Khamenei demonstra que o governo iraniano está no controle da situação interna. Mas mais importante, lança imagens para o mundo do tamanho da influência que o Irã foi capaz de ganhar em apenas 4 meses de guerra com os Estados Unidos. Antes, os Estados Unidos eram a potência imbatível e o Irã era o financiador do terrorismo internacional. Agora, os Estados Unidos parecem um tigre de papel e o Irã uma potência ascendente a nível internacional. A guerra do Irã ainda não acabou. Os diálogos, inclusive, foram interrompidos. Mas a vitória rápida que os Estados Unidos acharam que teriam fez o mundo ver que a Pérsia, uma civilização milenar, está voltando a ser uma grande potência no Oriente Médio. O Irã dá uma lição para outras potências sabotadas como o Brasil. É preciso tomar consciência das amarras das superpotências, sejam em suas dimensões militar ou financeira, para que o país possa ser desenvolvido, justo e soberano. A história não começou em 1979. A história da Pérsia remonta a mais de 2.500 anos. O Império Persa foi uma das maiores civilizações que o mundo já viu. E o que estamos testemunhando agora é um despertar, um ressurgimento dessa consciência histórica. O Irã moderno não está apenas lutando uma guerra militar, está lutando para reivindicar novamente seu lugar no mundo. O que o funeral do Ayatollah revela sobre o Irã é um país em transformação. Um país que sofreu, resistiu e está emergindo como um ator global que não pode mais ser ignorado. O controle do Estreito de Hormuz deu ao Irã uma alavanca econômica que nenhuma sanção pode neutralizar. A demonstração de capacidade militar mostrou que o país pode se defender e retaliar. A mobilização popular mostrou que o regime tem legitimidade. Mas talvez o mais importante seja o aspecto espiritual. O xiismo iraniano, com sua teologia do martírio, com sua memória de Karbala, criou uma cultura política que transforma a derrota em vitória, o sofrimento em revolução. Khamenei está morto, mas Khamenei também está vivo na memória de seu povo, pronto para inspirar a próxima geração de combatentes. E você, o que achou do enterro do Ayatollah? Comente aqui embaixo, compartilhe suas opiniões. E se quiser contribuir para que o canal cresça de forma independente de interesses corporativos e políticos, vou deixar o QR Code aqui do lado. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.